Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu vou basicamente explicar como que eu aprendi mais de 13 tecnologias, né, tendo apenas 18 anos de idade, né? Que considerando assim minha idade, eu até que sei bastante coisa, já que algumas pessoas ainda sabem muito mais do que eu, lógico que eu não sou um gênio. Mas assim, eu acho que eu sei bastante coisas, né, pra minha idade. E, lógico, eu quero aprender mais coisas e eu acho que o que eu sei ainda é o básico, entende? Eu não sou nenhuma pessoa superdotada, nenhum gênio, não sou nada disso. Eu sou alguém comum, normal, como você que tá vendo o vídeo. Mas eu sou apenas uma pessoa meio esforçada que gosta de aprender mais e mais, certo? Bem, esse quadro aqui eu vou explicar ele o que é isso. Basicamente aqui em cima mostrar as quatro linguagens que eu mais estou focando e quero focar mais em 2026, que é Python, Java, JavaScript e C++. Essas linguagens são as que eu estou estudando muito atualmente e eu sei bastante de Python, um pouco de Java, muito de Java, JavaScript. Basicamente eu estou quase tô no mesmo nível aqui, certo? Só C++ que eu estou um pouco mais enganchado, mas ainda eu sei um pouco ainda, entende? Mas Java, JavaScript, Python eu sei bastante já, entende? Aqui são algumas linguagens adicionais que eu sei, né? Que é SQL, que SQL, você fala, SQL é linguagem não é linguagem de programação, mas tipo, é sim linguagem de programação, pode ser considerado, tem como utilizar SQL, né? Como linguagem de programação. No caso, o programa, né, MySQL, em banco de dados também. A linguagem Lua, que é aquela linguagem brasileira que é utilizada para desenvolver jogos, por exemplo, o Roblox, aquele jogo infantil que eu jogo, né, joguei bastante, foi desenvolvido em Lua. Kotlin, eu trabalhei com Kotlin mais para dispositivos móveis, sabe, utilizando Android Studio. Algumas tecnologias front-end aqui, eu sei HTML5, CSS3. Esqueci de incluir aqui, mas, por exemplo, Bootstrap, que é um framework online bem famoso de front-end, para você pegar componentes, estilizar suas páginas, deixá-las responsivas. Enfim, é um framework bastante popular. Enfim, só isso. E em relação a alguns frameworks que assim eu sei, Django é um dos que eu mais sei. Django ele é um framework baseado. Ele é um framework full stack que se utiliza juntamente com o Python, tem como desenvolver aplicações e desenvolver aplicações front-end, back-end. Você consegue, por exemplo, criar páginas HTML e juntar, por exemplo, com um banco de dados que ele mesmo já disponibiliza, o próprio framework já disponibiliza uma API que faz a integração com o banco de dados. Você desenvolve tanto back-end quanto front-end ao mesmo tempo, por isso que eu foco muito e eu sei bastante Django. React.js, que é o principal framework para front-end. É quase obrigatório você quiser trabalhar com front-end e saber React. Spring Boot também, que é um framework praticamente full stack, né, para Java. Aqui é um NumPy, que é framework para trabalhar com dados muito extensos, né, com listas. Reach é só um frameworkzinho besta que você deixa o terminal mais bonitinho na hora de você colocar seus inputs. Fast API que eu utilizo, né, geralmente com o Django devido a essa para construir as APIs melhores e o Pandas para lidar com os dados, né, geralmente em planilhas. É muito útil utilizar ele, entende? Mas fora isso, eu foco também em outras coisas, como por exemplo em hardware. Eu gosto bastante de hardware. Eu acho os conteúdos de hardware bastante interessantes, a parte de consertar, manutenção de computadores. É uma área que eu sei também. Sistemas operacionais. Eu sei bastante sistemas operacionais, tanto Windows e principalmente Linux, né? Acho que vocês não sabem, mas eu utilizo o Linux. Deixa eu abrir aqui o terminal. Só, eu uso o Linux
O Linux que eu uso é o Zorin OS, mas eu não pretendo mudar ele não, sabe? Eu pretendo continuar com ele. E basicamente é isso. Redes de computadores eu também sei, né? Eu estudei bastante, estudo, principalmente redes, como é que funciona a internet, o modelo de camadas OSI, como funciona os principais protocolos que se tem na internet, se tem na rede, enfim, vários assuntos que eu sei. Fora isso também eu tenho conhecimentos básicos como utilizar o Word, o Excel, criar uma apresentação e essas coisas básicas que todo mundo acho que já deve saber, entende? Mas é isso, né? E vou responder algumas dessas perguntas aqui. São só quatro. Quatro não, três. Três perguntas. Essas três aqui. Por que eu quis, né? Por que eu quis aprender tudo isso? Isso por mim veio mais por parte de curiosidade, né? Eu sempre fui muito curioso para saber mais assuntos de tecnologia. Eu nunca foquei muito em uma coisa só, queria focar em várias, mas isso não vale muito para os dias de hoje para programação. Sempre é bom você focar numa coisa só, entende? Não fique trocando não, porque isso é muito ruim, entende? Eu estou aprendendo essas quatro linguagens aqui porque essas quatro são as mais principais que tem no mercado e eu não quero estudar outra além dessas quatro. Eu não me importo com relação se o mercado de trabalho vai valorizar Python, se vai valorizar, não vai valorizar nenhuma dessas quatro. Enfim, eu só sei que eu vou estudar e quero me aprofundar muito nelas, entendeu? E assim também como os frameworks, eu ainda vou ficar nesses ainda. A não ser que dificilmente vai aparecer um outro que talvez eu possa estudar, sabe? Mas, enfim, vou focar nesses. É, por enquanto, vou focar. E por que eu quis, né? Eu sempre gostei muito dessas coisas de tecnologia. E eu sempre fui pesquisando mais e mais. Eu era muito curioso, eu sempre quis saber muito sobre como funcionavam as linguagens e quais eram as principais, justamente devido a essa questão de desenvolvimento de jogos que eu quis bastante também e achava muito interessante essa área de desenvolvimento de jogos, né? Como eu aprendi, que é o próximo tópico, né? Bem, eu aprendi basicamente praticando e vendo vídeos na internet de como se programa. E outra coisa, eu basicamente aprendi tudo isso aqui graças ao Gustavo Guanabara, com o curso de algoritmos e lógica de programação. Eu vou divulgar porque eu acho que ele merece, porque eu acho que se não fosse ele eu não teria aprendido nada disso. E também o IF também, que me ajudou bastante, mas enfim, eu já falei sobre isso. O Gustavo Guanabara ele foi fundamental para os meus estudos de programação, os meus conhecimentos que eu tenho hoje na área de tecnologia. Ele me deu um norte para o que eu queria e eu vi que eu gostava da área, eu vi que eu gostei e eu me identifiquei bastante. E com isso eu fui só praticando, eu praticava no celular, eu estudava Python pelo celular porque eu não tinha um computador bom na época. Eu baixava uma IDE, um aplicativo que tinha no celular de Python, compilar o Python. Eu estudava e ficava usando o Python para criar os programazinhos bestas de calcular números, fazer uma calculadora, calcular um IMC, essas coisas básicas, entende? Então eu usei bastante celular para poder programar, só em Python mesmo, em Java, JavaScript, essas coisas assim eu já fui tendo um computadorzinho, um notebook fraco, mas dava pro gasto, entende? Então assim, eu aprendi mesmo praticando e vendo vídeos, vendo links na internet, vendo pessoas falando e eu fui tomando gosto pela área e acabou que eu gostei muito. E basicamente é isso, né? Dicas que eu dou é, nem, não sei se funciona para vocês, mas para mim funcionou. Veja vídeos sobre os assuntos que você quer aprender. Tipo, eu quero aprender Python, mas eu não sei nada de Python. Comece vendo um vídeo primeiramente do que é o Python, do que ele se trata, do como que qual é a sua importância no mercado de trabalho, entende? Não só no mercado de trabalho, mas enfim, sua importância geral para o mundo. Aí você pode ver um vídeo como que instala, como que se utiliza ele, quais são os seus principais comandos,
como que se faz um programa em Python, como é que mostra uma mensagem. Você pode ver, por exemplo, vídeos, livros, que eu vou já falar de livros também. Você pode, por exemplo, pedir ajuda a inteligências artificiais, como o ChatGPT, IA, o Grok ou outra IA de psique, qualquer inteligência artificial para lhe ajudar nesse processo, porque aí ela basicamente dá resposta para tudo, né? Tudo que você pedir, a IA gera uma resposta. Então você pode pedir ajuda, pode pedir ajuda na internet, para fóruns, tem o Reddit, tem o Discord para você falar com pessoas. O Discord, principalmente o Reddit, me ajudou muito nessas questões de tecnologia. Tem muitas pessoas que estão lá com o intuito de ajudar você, de querer te ajudar nessa área. Enfim, é muito bom, eu recomendo muito, sabe? Tenha curiosidade, não foque pensando em área de trabalho, essas coisas do tipo, foque mais em aprender, entende? Acho que muitas pessoas hoje querem aprender a programar, aprender a tecnologia mais pelo dinheiro. Isso, né, isso de uma certa forma até que faz sentido, mas para aprender não é muito bom, porque você não vai aprender, você só vai estar com o intuito de só pensar no dinheiro que você vai ganhar quando você estiver trabalhando. Enfim, eu basicamente aprendi isso tudo por aprender, porque eu gostava, eu achei interessante e quis, entende? Então aprenda porque, não por dinheiro, mas tipo, aprenda porque é legal, porque você gosta da coisa. Não foque com, IA vai substituir, sabe? Essa linguagem está ultrapassada. Não veja vídeos desse tipo. Eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda, entende? Então, só estuda, só veja vídeos. Gostou, veja, entendeu? Foque. Esse é um principal ponto para tu aprender várias tecnologias, não só uma, mas todas. Tudo que você for aprender, é bom você ter esse mínimo de curiosidade, ok? E aqui no final eu coloquei A mais livros, né? Olha, eu acho que de todos os conhecimentos que o YouTube passa, que cursos passa, nenhum vai chegar a ter o mesmo conhecimento por livros. Olha, livros, se você estuda por livros, eu vi esse comentário em algum lugar no YouTube, de algum vídeo de tecnologia. É o seguinte, se você, cara, lê livros, se você consome conteúdos de livros, nenhuma IA vai substituir você, cara. Não vai substituir. Entende? Mesmo que a IA possa fazer algo muito melhor que você, mas você tendo um conhecimento, vendo livros, vendo artigos, acho muito difícil mesmo uma inteligência artificial te substituir. Porque você vai estar com tanto conteúdo, o livro traz tanto conteúdo para você que você simplesmente aprende mesmo a coisa e você não vai precisar depender de uma IA para poder fazer suas coisas, entende? E eu falei tanto de IA, mas por que tem a IA aqui? Porque querendo ou não, no início, você vai acabar que não vai entender muita coisa. Você vai acabar que não vai entender muita coisa, vai acabar com vontade de desistir. Mas olha, diga uma coisa, peça pra IA ser seu professor, velho. Peça pra IA ser seu professor, peça pra IA te ajudar quando você sentir dificuldade em algum tema específico. A IA já me ajudou muito em coisas relacionadas, por exemplo, a front-end, back-end, a Django nem se fale, a React, Spring Boot, Fast API, Pandas, qualquer coisa. Olha, se não fosse IA também, eu acho que eu não teria aprendido muita coisa, entende? IA com livros, sabendo utilizar IA de maneira correta, estudando por livros, olha, você aprende qualquer coisa, não é só coisas de tecnologia não. Português, matemática principalmente, ciências, biologia, qualquer coisa você vai conseguir aprender com IA, juntamente com livros, né? Ele sendo seu professor, entende? Então assim, pessoal, isso foi o vídeo, isso foi o que eu quis trazer de conteúdo. Eu sei que pode funcionar para uns, outros não, mas se funcionar eu fico grato, entende? Eu gosto bastante de vocês, enfim, eu amo vocês. E é isso, galera. O vídeo tá ficando por aqui, espero que tenham gostado. E é isso, galera. Valeu.